Fala, ABC! De novo aqui gravando esse podcast para vocês que assistem a gente pelo canal 526 da Claro TV. E se você não tem Claro TV, não tem problema, você também assiste esse podcast no YouTube, TV ABC Shop Oficial. E lá você encontra oferta de carro, lá tem dica de lugares em Santo André, lá você tem shopping de carros, você tem móveis, tem mais um monte de coisa, entrevista. Então, e se você for lá no YouTube, por favor, dá sua curtidinha, compartilha qualquer vídeo que você quiser, que tá muito legal. E hoje, ó, já tô com água na boca, porque o assunto é dos mais saborosos que existe. Melchior, chefe Melchior. Mel, Fala, meu amigo. obrigado, viu, ter vindo. Olha, eu sou frequentador do seu... Ó, colocaram esse meu nome de chefe aí, mas é porque é totalmente comercial, porque eu sou cozinheiro, viu? Nasci cozinheiro. Então, você tava falando que isso aí foi de Filho, foi de DNA. Ó, eu fiz faculdade de jornalismo, administração. Eu sou administrador também, não sou só dono de bar, né? Eu sou cozinheiro, dono de bar, pai. Tenho 2 filhos na faculdade. Ô, Mel, você nascido Faço em Santo evento. André. Sou nascido em Santo André. Que Não, bairro você nasceu? sou nascido na Moca, Ah, mas eu vim pra Santo André com 4 anos. que bairro você morou aqui? No bairro Campestre. Legal. E o que você fazia quando você era... Você estudou aonde? Eu estudei primeiro no colégio de estado, que chamava Antônio de Campos Gonçalves. Campestrão. Campestrão, Campestrão. lembro. Dei no Campestrão, aí depois estudei... e depois a minha mãe me colocou no Coração de Jesus. Ali na descida, né? Aí... vixe, Tradicionalíssimo ali, né? O Coração de Jesus. aí dali na fui época. expulso. Você na era oitava. bagunceiro? Era. É mesmo? Eu fui expulso, aí eu fui pro Objetivo. Aí de lá eu fui embora. Aí deslanchou. É. E o que você faz? Quando você era adolescente, onde você frequentava lá em Santo André? Então, eu sempre fui envolvido com evento. Então, desde muito pequeno, eu já fazia festa na minha casa. Mas desde a escola, isso. É. Então aqueles Conseguia bailinhos... reunir muita Aqueles gente. bailinhos da vassoura você já fazia. Eu sempre fui desenrolado com esse tipo de evento. Então, eu fazia festas na minha casa e tal. Mas eu comecei isso com 16 para 17 anos. Aí eu comecei a fazer umas festas com uns amigos em São Paulo. E o cara tava abrindo, um cara super de eventos aí, o cara que inclusive que trouxe o Queen pro Brasil, é o cara que abriu a Twists em São Caetano. Ali ele na ficou- Goiás, né? E ele Famosa ficou na nossa sabendo época. que eu e meu amigo, a gente conseguia levar muita gente pros Jardins, pra festa. Aí ele chamou a gente pra inaugurar a Twists e eu fiquei lá 4 anos. Cara, e a Twists era o lugar aqui Nossa, na época, né? Agora imagino que eu ganhava de dinheiro ali, sendo moleque, É. né? Então Isso- foi daí que foi o pulo pra tudo que eu fiz, né? E da Twist, o que você Mas fez? eu não... Até lá, pra mim, a cozinha era só uma coisa normal na minha vida. Era uma coisa que você fazia em casa. É, Você não pensava porque em empreender Mesmo nisso. pequeno, eu ia pra casa da minha avó, ela fazia massa pra família, pra 50 pessoas, e a gente ajudava a enrolar os risoles, as Então, coisas. a sua infância sempre teve alimentação, cozinhar sempre próximo. Sempre vi minha avó fazendo molho de tomate, nunca vi usar caldo de industrializado. E aí você foi Sempre- pegando gosto. Nunca vi ninguém comprar pizza na minha casa. É A mesmo? maioria das vezes a gente fazia. Então, inclusive na minha casa, dificilmente eu compro uma pizza. Só que eu não gosto muito. Você faz a massa quando Eu você tem faço. lá mesmo. Lógico, eu ensino direto as pessoas fazerem, porque depois que você faz a massa da pizza, você faz esfirra, você faz tudo. É, porque é a base, né? E dá pra congelar, dá pra guardar na geladeira. E se precisou, você vai lá, pega, abre, liga o forno e faz no forno elétrico, fica ótimo. Ô, Mel, e depois da Twist? Depois da Twists, eu abri o primeiro bar meu, que era bar e restaurante, chamava Vila Jardim. Você era novo ainda. Na Figueira, sim, em 98 isso foi. Porra, 98. Mas antes disso, eu já fazia umas festas. Então, você fazia umas festas, fazia foi uns pra Twist, forró. aí montou o seu depois. Eu fiz um forró em São Bernardo, que iam 1000 pessoas numa quarta-feira. Onde era? No Napoleão. Sabe onde é um buffet? Napoleão, na Jurubatuba? Sei, na Jurubatuba. Então, eu resolvi fazer um forró lá. Aí você alugava o lugar, é isso? Era uma amiga minha que é a dona. Eu dei a ideia só que eu ganhava pela entrada das pessoas. E ela com o que ela vendia. Então, quanto mais pessoas Nossa fossem... Senhora. E naquela época não tinha cartão, era É, grana. é.
Então, se eu cobrar R$5, é R$5 vezes 1.000. Saia com os bolsos cheios de dinheiro. Aff. E é assim que começou. E aí você criou... Aí eu abri o meu junto com um amigo, um empresário de São Paulo. O Vila. Ele tinha muita grana e a gente... De um bar, que era uma ideia. Eu sempre tive a ideia de abrir um boteco sem gastar dinheiro. Só que meu amigo tinha muito dinheiro. Pensou algo mais sofisticado, nós maior. Pegamos uma casa de esquina lá na Figueiras e fizemos um puta do bar. Maravilhoso. Quanto tempo ficou? Fica até hoje, tá lá. É que agora não... já é outra coisa, mas foi vendido. Porque eu tinha 2 sócios. Eu tinha um sócio que era meu amigo. Aí depois entrou um outro. Aí a gente teve uns problemas. De sociedade é complicado, né? Um quer uma coisa. Eles queriam abrir a danceteria, eu não queria. Porque danceteria em Santo André sempre teve tempo de vida. Verdade. Eu falei, vai montar danceteria, vai ferrar o bar. Então eu vou sair fora. Aí eu saí e já montei a casa da mãe Joana. E você sempre teve essa visão de empreendedor. Na outra extremidade da Figueiras. Porque eu comecei aqui, começou a bombar aqui, começou a montar um monte de gente aqui. Aí eu fui pro último lugar lá na frente do posto, do Roberto. Sim. E aí antes da catequese ali. Aí eu aluguei uma casinha, aquelas dos anos 50, e fiz a casa da mãe Joana, que foi o meu bar mais bombástico. De boteco, assim. Ele era muito cheio todos os dias, tinha banda todo dia. Eu fui o maior vendedor de cerveja original por metro quadrado, ganhei um prêmio da Ambev. É mesmo? Que ano que a gente tá falando de que ano? Puta. 90 e pouco. É. E não tinha nada quase na Figueiras. 99. Não tinha quase nada na Figueiras. Não tinha nada, né? Era eu. Aí depois abriu o Kiko, abriu o El Botim também, junto com a Casa da Mãe Joana. Aí começou... Aí eu saí fora na da hora Mãe certa, Joana, né? vendi. E aí eu montei o Tibone. Vendeu no auge. Aí a pessoa não aguentou. As coisas ficam muito minha cara. Quando eu saio, se você não fizer o que eu fiz... É porque você é muito participativo nos seus negócios, né? E o pessoal vai muito pela sua figura. Não é lucro, cara. Às vezes você tem que impor umas coisas que as pessoas têm que entender. Porque você fica, só gostam de sertanejo. Aí você vai botar só sertanejo e o cara que não gosta. Porque um monte de gosta. Você tem que ir pela sua cabeça. Só que esse que gosta de modinha, quando acabar a modinha, ele vai sair do teu bar. E o cara tradicional, que não gosta do sertanejo, vai estar lá. Então é melhor você ter a música MPB com a cara do teu negócio. Por isso que as coisas têm que ter identidade. Se você não tiver identidade no teu negócio... Ele vai durar 6 meses, que é o que a gente vê todos os dias por aí. O abre e fecha dos bares que vem. E tá muito hoje em dia, né? Não, aí o cara vem na minha esquina. Já, eu perdi as contas. Minha mulher que dá risada. Monta, aí o cara faz a feijoada. Aí se é mexicano, é a feijoada mexicana. É tudo, acha que vai... Vai ser fácil. Vou fazer igual a ele pra ver. Porra, não vai. Pô, você tá nisso desde sempre. É o que a gente estava comentando sobre o meu almoço de R$29,90. Qualquer pessoa sabe que aquele prato que você comeu aquele dia, alcatra grelhada com cebola, arroz, feijão, purê, não dá para vender por R$29,90. Não é verdade. E outro, o que é servido? Mas eu não sou burro, eu tô levando você lá. Você já falou para outro, aí você vai lá, minha caipirinha é a melhor do Brasil, que eu já fui premiado 2 vezes. Vou chegar na caipirinha. E a caipirinha? Nisso tudo já tinha caipirinha? Nesses eventos que você fazia, você já... Não, eu já comecei, já fazia, porque eu já tinha a mão, né, de fazer. No Vila ainda não, foi só envolvimento com o cardápio. Sabe, de você já dar aqueles pitacos, de sabe mexer, né? Então você sempre participou, o cara tava cozinhando lá, bom, não é assim que eu quero, faz desse jeito. A maioria dos bares, quase todos não teve participação de ninguém na cozinha. Era tipo, eu desenvolvia as porções e tal. E o cara que é um cozinheiro que nem você, nato, ele recebe muita gente em casa? Gosta de receber? Pelo amor de Deus, as pessoas que me seguem, hein? @melchiorchef no Instagram, vê aqui, filho, eu saio daqui, tenho certeza que vai ter alguém em casa esperando pra eu fazer alguma coisa. É mesmo? Os amigos, né? Então, quando eu não tô lá no bar, eu estou em casa fazendo comida. Ou é pro bar, ou é para um amigo, ou é pra família. Eu sou o cozinheiro. A minha cozinha de casa é melhor que a do restaurante. É mesmo? Mais equipada.
E depois que saiu da Figueiras? Depois da Figueiras eu fui pro Tibone, que era na Portugal. Que também não tinha nada, nunca teve nada. Portugal também não tinha nada, verdade. Aí eu fui lá e peguei um terreno de 1.000 Você metros sempre quadrados. desbravou, então, meu? Peguei um terreno de 1.000 metros quadrados. Derrubei a casa e montei o Tibone. Que era uma mistura de açougue com bar e com balada e com show. Aí era tudo fechado, assim, lacrado com acústica. Só que tinha uma parte da frente que tinha uma tenda de circo. Que era a parte que o pessoal ficava ao ar livre. Que ou você ia dançar, que era um inferninho. Se passava uma porta giratória, tinha DJ tocando junto com banda. Uma coisa que naquela época eu chamava DJ de black music. Santo André não tinha, ninguém ouvia black music. Não. E eu chamava DJ junto com banda de black. Então você sempre foi muito antenado nessas tendências de música. Teve tudo. pessoas que... Tem uma cantora famosa que trabalhou no Altas Horas não sei quantos anos e ela começou lá no meu bar. É mesmo? Porra, tem cara de banda, um monte de banda aí que começou lá no bar. Então você deve viajar bastante também. Você pesquisa Viajo muito. de fora. Muito. Muita coisa de fora. Principalmente por causa de comida. Eu gosto muito da comida europeia, né? Eu sou descendente de português e italiano. Qual que é a sua preferência na culinária? Portuguesa. Portuguesa. Aí eu manjo bastante. Tipo, falam que a minha comida é melhor que a de Portugal mesmo. Eu sirvo polvo alagareiro no bar. Então, polvo alagareiro. Fala o valor, Mel. Olha, eu chego a colocar 79. Depende de quanto que eu pago o polvo, mas eu consigo fazer pressão, viu? Então, olha que lindo, cara. E o E a camarão? batatas aos murros, ele vem grelhado, vem com brócolis, lindo. Com azeite. Pô, eu fui lá na terça-feira, tava cheio lá. Tava, cara, esse almoço de mãe aí, na verdade foi um problema que eu tinha, que as pessoas estão tendo agora, que é a falta de funcionário. Então eu entrei na pandemia com mais de 100 e eu tava com 4 casas, 5 casas. E aí eu fui diminuindo, porque, imagina, fechou tudo. Sim. Eu com os funcionários, eu tive que fazer um monte de acordo. Graças a Deus que eu tinha de onde tirar, mas foi muito difícil, cara, essa transformação. Porque além de eu ter que mandar todo mundo embora e me desapegar Sim, do que... sim. Porque, cara, eu tinha restaurante, tipo, bistrô. Tava 8 anos lá do lado do Carioca. Era maravilhoso, cara. Eu fui, o bistrô de Paris, não é? Não é Era o bistrô 558. Isso, pô, eu fui. Cara, Tava ótimo lá. foi uma ideia, Tinha tipo... uma fotona Eu fui do pra lado. Paris. Paris não tem só coisa cara. Porque o cara que mora em Paris, ele come também na rua. Então tem um monte de bistrô que você vai lá por 8 euros e você come entrada, prato principal, acompanhamento e sobremesa. E é isso que eu fazia. Lá, só que eu cobrava. Puta, nem te lembro agora. Não, mas eu cheguei aí algumas vezes lá, adorava lá. Coisa de 30 Adorava reais. lá. De 35 Eu lembro desde reais. quando eu tava reformando ali, passava em frente e falava assim, ó, aqui vai ser alguma coisa. E fazia ligô e fazia não sei o quê. Tudo, todas as receitas francesas que eu adoro fazer, fazia. Ô, Mel, e depois do Tibone? Depois do Tibone, eu acho que eu já fui pro Carioca. O Carioca, Carioca tem quanto tempo no Carioca? 17. Sucesso absoluto. Isso é absoluto. Todo mundo de Santo André Ali conhece o é Botequim minha Carioca. veia, porque eu sempre quis ter um boteco. A minha comida é muito tradicional, então sempre, mesmo que eu faça uma comida portuguesa, vai ter um toquezinho de Brasil. E por que Botequim Carioca? Por que Carioca? Lá é tudo toda a decoração, né? Na Lembra? verdade, assim, Botafogo, Zico. eu vou desde pequeno. Tinha uns parentes do meu pai lá. Você já tinha o nome? E eu já tinha muito amor pela cidade. Apesar de não frequentar muito, tal, só de pequenininho, mas eu tinha aquilo na minha cabeça. E eu queria abrir um bar e eu queria eu sempre quis dar uma identidade. Então a identidade ia ser de samba. Tá. Mas eu não ia saber, ia chamar samba. Mas aí eu, de tanto pesquisar, tudo caía no Rio, velho. Tudo que eu ia pesquisar, eu ia buscar foto, Rio. Falei, porra, vai Rio. ter que ser Botequim Carioca. Aí eu mantei Botequim Carioca, é um nome que não dá pra você registrar. Então eu registrei
Botequim Carioca, restaurante, bar e restaurante limitada, mas o nome Carioca, ele é de domínio público, né? Não Sim. tem como. Então você acha Botequim Carioca no mundo inteiro. E já O começou... mundo inteiro tem. Imagino. E ele já começou como Mas é o hoje. meu, ele tem muita identidade. É. Desde as coisinhas que estão lá, porque cada amigo meu que vai pro Rio traz um negocinho. Eu vou pro Rio, tiro foto, faço quadro. O Zico me mandou uma camisa do Flamengo. Eu tenho camisa da seleção tudo assinada. Então tem umas coisas lá que tem muito valor Então tem toda sentimental. identidade, muita É a identidade. cara do meu negócio. A foto que você tirou há 17 anos lá é a mesma, porque meus enfeites estão no mesmo lugar. E é o que eu acho que é muito importante. Você tem que ter uma identidade sempre. Não adianta ser hoje, eu vou trabalhar aqui com as meninas aqui da agência. Aí eu vou ficar mudando o cenário toda hora. Se amanhã você chamar outro entrevistado e botar de amarelo aqui, o cara não vai lembrar de você amanhã da ABC. Da Sim, TV sim. ABC. Tem que ter uma identidade. Então tem que ter uma identidade, cor, tal. Então eu sempre me preocupei muito com isso, principalmente com o meu cardápio. Você vai ver a foto lá, o prato é muito parecido. Ou ele é melhor do que a foto. Pode ser mais bagunçado, mas vai vir mais coisa. Então eu bato muito nessa tecla, cor dos molhos. Por isso que isso quer dizer se você fez certo ou não, né? Sim, lógico. E se o molho ficar mais escuro é porque ele colocou um ingrediente a mais. Então eu pego muito Então, no pé do pelo meu visual, funcionário. você já conhece. Pego muito no pé. Então, eu tenho um bolinho lá que... Você sabe que eu abri o bar em 2001? Não. 98. O Carioca? Não. 2008. 2008. O Carioca. Em 2009, eu ganhei o melhor boteco. Primeiro ano do bar, eu já ganhei o melhor boteco E ele já pela Veja. Ele já começou bombando? Já começou bombando. E era um depósito de água. E, tipo, eu tinha pouca grana, porque eu saí do Tibone porque a prefeitura me lacrou. E quando eu tava com o Tibone, eu montei um em cima do tênis clube, que não sei nem se deu tempo de você saber. Chamava Anexo Tibone. Não Eu conheci. montei na cobertura do tênis onde era a boatinha, para ser um plano B, porque eu sabia que a prefeitura ia me lacrar por causa do barulho, porque eu fazia balada lá todo dia com 500 negros, né? Você frequentava a boatinha também? Sim, oxe, pelo amor de Deus. Com o nosso amigo Eduardo Gaiarsa, Sim, o Titico. o Titico. Titiquinho. Ele foi lá ontem no bar. Titico, a gente tá bastante, a gente tá conversando bastante. Titico Ele é vai fazer um revival aí no dia 9, né? É, vamos lá, hein? Dia 7 de agosto, 6, é em agosto. Isso é bom pra encontrar os amigos. Isso, velho. esse eu vou. Já falei pra ele, falei, ó, pode contar comigo. Vamos até divulgar aqui no canal. Então, e graças a esses negócios que eu tenho, eu conheço muita gente de São Caetano. Eu tenho muito cliente. Ô, Mel, e lá, o botequim, cara, ele não fica num lugar comercialzão Não, assim, né? nada a ver. Mas o que deu de montar Porque ali? eu tinha uns amigos na Vila Assunção. E eu, de moleque, a gente ia beber num boteco do Zé lá em cima. Inclusive o Zé se matou, porque parece que tinha umas dívidas. É, o Bar do Zé é ali perto do São Cristóvão já, né? Ele chama Bar da Saudade. Bar da Saudade. Putz. Não. E a muito gente ia Bar da tomar a Saudade. caipirinha do Chicão lá. O cara fazia umas caipirinhas de limão batida. E a gente ia lá, moleque, e ficava louco lá. e ficava tirando campeonato de braço de ferro. Lá. E aí, cara, eu tinha um amor pela Vila Assunção por causa dos meus amigos. E um dia, passando por um lugar lá, um amigo meu me falou desse ponto, o Mário. E aí você já veio aquela convicção? Aí vinha a confecção, mas eu abri junto com o meu amigo. Só que a gente já vem desde Twist já junto com isso. E ele não queria, ele só queria... Ele gosta de vir ajudar, porque ele tem muito a mesma cara que eu. Aí deu 3 meses, eu comprei a parte dele por uma puta grana. Ele ficou feliz, eu também, e eu tô lá até hoje. E a comida de boteco? Vai bem? O que você faz de diferente na comida de boteco? Ah, então. Porque nos eventos que você faz na TV, às vezes é um negócio meio de comida de boteco, não é? Que eles pedem? Eu faço sempre um mix de tudo, né? Porque, ainda mais agora, eu fiz o Dia Internacional do Chefe de Cozinha. Eu tava na Cátia Fonseca, na Band, onde eu tô atualmente. E eu fiz uma receita de risoto. Pra mostrar pras pessoas que não é caro, é fácil.
Então, assim, eu não sou aqueles caras que botam no restaurante e ficam com segredo. Não. Tava até contando pra menina que eu quero fazer conteúdos como eu faço sozinho, que eu não dou conta mais. Tipo, eu vou fazer um risoto por R$49,90, igual eu fiz ontem. Aí. R$49,90 um risoto de fungo com filé. É muito barato. Só que eu faço ele, ensino a fazer a base, porque você não precisa... Toda hora que for fazer um risoto, você pega lá o saquinho de risoto, só usa aquele arroz. Não. Eu ensino a pessoa a pegar 1 quilo de arroz arbóreo e fazer 10 porções para 2 pessoas. Sabe assim? Sim. Então, essas técnicas de restaurante que facilitam a vida da cozinheira na casa dela. E se ela não quiser fazer, ela vai no meu bar comer barato. Tem muita gente que cozinha errado? Puta que pariu. Muita? Muita. E aí chega lá cheio de marra lá no meu restaurante. Aí você frita um ovo, não sabe fritar ovo. Ovo gruda, quebra, fode tudo. Porque o pessoal acha que o glamour de ser um chefe de cozinha é o Masterchef. É muito né? mais que É isso. só aquela parte Gente, ali ó, gostosa, Você né? pode achar que você é o maior cozinheiro do mundo, né? Tem muita gente que acha. Uhum. Só que ela, pra fazer um prato, demora 4 horas. A minha sogra é a maior cozinheira que eu conheço. Só que ela não tem a habilidade que eu tenho. Eu faço comida pra 100 pessoas, ela faz pra 2 em 4 horas a mais que eu, entendeu? Então, eu acho muito louco esse negócio de quantidade, porque Então é muito... complicado essa diferença que é de quem acha que é cozinheiro em casa, chefe, é diferente da minha experiência. Claro. Eu consigo atender qualquer coisa, resolver qualquer BO com o que tiver na geladeira. Eu sou desses. E a caipirinha ficou famosa em que época? Porque assim, pra quem não sabe, o Mel é especialista em caipirinha. Sua caipirinha é super famosa, né? Ela ficou famosa no Tibone, mas foi uma que eu inventei que era de hortelã. Só vendia ela, mas vendia quantidades absurdas de vodka, porque ela era batida, servida sempre naqueles... Eu sempre gostei de servir nos potes de palmito. Isso, que nem lá no bar. Que nem lá no Só que a botequim. gente... eu bati o limão, eu tirava a casca, aquela parte branca, aí jogava no liquidificador, 2 colheres de açúcar e um monte de folha de hortelã. Muita. O bagulho ficava verde. Aí eu jogava num copo cheio de gelo. Isso você pode fazer em casa. Peneira e joga, vai ser um líquido verde no gelo. Meu, aquilo lá é a melhor caipirinha do mundo. Eu ainda não fiz no Carioca, mas eu prometo que eu vou fazer. E qual que é a especialidade do Carioca Aí de começou a caipirinha? ficar famoso. Não, essa era do Tibone. Tá. Aí quando eu fiz o Carioca, aí eu já comecei a usar os meus... Desde moleque eu já fui nessa. Eu ia pra balada, misturava Yakult com vodka e gelo e limão. O que dá isso? Tipo, não tinha fruta, eu fazia caipirinha com banana. Aí ficava uma merda, porque ela ficava... Quando você mistura o açúcar na banana, ela não fica igual um chiclete. Aí tinha então esse não... BO. Aí eu descobri que o limão dá uma neutralizada nesse chiclete e eu comecei a fazer a caipirinha. E deu muito certo, as pessoas não queriam, não. Ai, deve ter gosto de sobremesa. Aí quando a pessoa pensa, puta que pariu. Aí eu teve o concurso da Smirnoff. Caipirinhas do Brasil inteiro, melhor do Brasil. Que ano isso? Ai, caramba, acho que faz uns 10 anos. Caramba, Mel. Aí eu me inscrevi e ganhei. Então você é campeão de caipirinha. E aí começou. Aí, já ia sozinho, Vai gente né? de longe beber a caipirinha? Vem gente de Santos, gente da Zona Norte, gente da Moca, mas de Morumbi, o cara que gente de São chega... Caetano, gente de Mauá, de Ribeirão Pires. O cara que chega no Do Rio. botequim, o que ele mais pede? O cara que vem pra conhecer. Ele pede o Esquina Carioca, que é o que eu tenho tatuado aqui no braço. Esse aqui, ó. Eu até tatuei no braço, porque esse aqui que fez ganhar o prêmio de melhor boteco da Veja é um cupcake de carne recheado com vinagrete, só que ele é estruturado. Todo mundo quer me copiar e não consegue. Esse eu nunca vou ensinar. Esse você não fala, hein? Não. Deixa no segredo. Só fala o básico. Só meus funcionários sabem. É isso. E aí então vem gente de todo quanto é lugar pra comer esse prato. Vem pra comer esse prato e as outras coisas. Porque tem muita coisa, cara. Tudo que você imaginar de comida de boteco você vai encontrar lá. E assim, com aquele cuidado, eu tenho uma porção que chama Narcisa. Sabe o que é a Narcisa, né? Sim. Aquela carioca Sim, louca.
Então, Ai, é a carne louca do carioca. que Só legal. que ela vem desfiada, sem nenhuma gordura, porque eu faço eles tirar na unha as gorduras da carne. Então é um negócio espetacular. Aí vem com um monte de mini pão de parmesão, que você mesmo racha e vai colocando. Vem meio quilo de carne louca e você vai fazendo os lanches comer. Ô, Mel, a minha percepção é que lá era mais noturno e hoje também é diurno. Na Ou eu tô verdade, errado? não. Eu não. Depois de ter esse monte de balada que eu tinha, eu aprendi que você não pode incomodar o cara que tem que trabalhar outro dia, cara. Hoje eu tenho essa noção, né? Quando você é moleque, você quer que se foda o vizinho. Você liga o som no último volume. E hoje eu já tenho a outra percepção. Eu não quero ser incomodado também. Então eu não incomodo meus vizinhos, tanto que eu moro na frente do meu bar. Então, assim, eu botei uma lei pra mim e eu sou até exemplo da minha cidade, até o prefeito fala até hoje. Por que você não faz igual o Melchior? Ninguém vai te fechar. 11 horas, desliga o som. Meia-noite eu tô abaixando a porta. E acabou. E se você quiser beber a saideira, você vai tomar no posto. E as coisas começaram a mudar e tá todo mundo já igual eu. Verdade. Você sai depois das 11 e não tem um lugar. Eu acho que durante Cara, a você vai pra pandemia Europa, mudou é isso, né? isso também. É. Se você quiser ir pra uma danceteria, você tem que ir pra uma danceteria num lugar feito pra uma danceteria onde não tem vizinho, na Barra Funda, Onde igual estão tem fazendo. toda aquela acústica e tal, né? Né? As coisas não mudaram. Ô, Mel, e na pandemia, o que aconteceu com o segmento? Filho, na pandemia, eu comecei... Porque, assim, muitas oportunidades. Eu tô 30 anos no mercado. Todo mundo que fecha um restaurante vem me oferecer. Ou que abre Porque na época da e vê pandemia, que a vida não é você um tava com morango. quantos restaurantes? Hoje eu tô com um só. Mas na época da pandemia, Tive 5. olha que... Não dá pra dar conta de 5? Esse quinto, eu abri... eu inaugurei e fechei no outro dia porque não tinha funcionário para contratar. Mão de obra Porque ou não tem mão de obra? Eu já tava sem mão de obra, eu tive a ideia de montar o menor bar do mundo. E o primeiro foi em Boituva, onde eu tinha um restaurante dentro de um complexo lá. E eu precisava só de um funcionário, velho. Mas como que é o menor Eu ia- restaurante? Eu fiquei curioso agora. Era um negócio que tinha uma geladeira e um cara trabalhando, a cerveja, você passava e fazia 3 por caipirinha. 2? É, Mais ou menos isso? isso. Aí ficava aberto só a hora que todo mundo fechava. Abria às 11, Que demais. pra você passar lá. Mas era num lugar estratégico da cidade, a gente tinha lugar pra parar carro, mó legal. Fiz uma puta inauguração, depois não consegui funcionário, mandei trazer as coisas pra São Paulo, enchi o saco. Porque é longe pra você também vir É. ir pra lá, vir pra cá, não rola. E foi bem a época pós-pandemia isso. Foi pós-pandemia. Porque aí eu comecei a sentir o peso da falta de funcionário. Eu já tava com problema em todos os restaurantes. E de eu ter que fechar e mandar todo mundo embora. Aí que você começou a ver. Eu achei que as coisas iam melhorar pelo ser humano, né? De tudo Sim. que tinha acontecido, e na verdade piorou. Porque eu acho que o cara que era ruim ficou pior. Ô, Mel, todo mundo fala que hoje em dia a mão de obra tá mais difícil, e eu também sinto isso no meu segmento. Cara, o que você acha, mudando de assunto, o que você acha que é isso? É a ilusão da internet, do Instagram. O cara não quer A começar, o cara não quer começar por baixo, né? Não, ele quer começar pelo final. Isso acontece No com meu meus caso, filhos. o cara quer chegar pra trabalhar, Porque- já quer ser diretor. No teu caso, já quer ser o Isso, chefe. o cara já vê isso na internet. Porque o que ele compra é o que a menina posta, sabe? Ela bota uma roupa bonita, na verdade ela tá com o pijama por baixo, igual o cara apresentador da televisão. E é tudo uma mentira, aquelas coisas. A maioria, não é todo mundo, mas 90% das coisas que a gente vê na internet é uma mentira. A pessoa não ganha dinheiro nenhum, tá ali só perdendo tempo. Aí faz um bico ali, ganha um dinheirinho e se vira. Então, E no vive naquela fantasia dentro do mundo dela, da internet. então, no teu caso, essa mão de obra, Então ninguém as pessoas quer. não querem mais trabalhar, não querem vínculo. Porque agora também começou a aparecer mais oportunidades para você fazer bico. Sim, Né? É automático. Você sim. não tem cara para contratar, você tem que contratar o extra. Aí o extra começa a ficar mais caro. E é uma bola de neve o que a gente está passando. Já não tem já não tem gente fazendo curso de enfermeira, É. já não tem gente... E mecânico, cara? Não tem mecânico. Não tem mecânico. Não tem mecânico. Professora, Eletricista. eletricista. Então, assim... Porque vai você lembra que na nossa época o de serviço, o cara que tá acostumado a meter a mão na massa igual eu, você, vão ser as pessoas que vão ganhar dinheiro
vão dar valor, né? Porque Igual é nos Estados Unidos, igual é na Europa. Vai lá contratar um pedreiro. Você mesmo vai pintar tua casa, filho. Lá não tem. A hora que vê o preço... Lá não tem. Você vai ganhar bem, pra você viver bem? Vai. Mas você precisa contratar um pintor... Esquece. Porque só quem tem dinheiro. os cursos básicos, ninguém mais quer estudar esse curso básico. O cara já quer estudar outras coisas. Então a gente tá perdendo muito essa mão de obra básica. E não sei onde vai parar isso, hein? Nem eu. A faculdade já não virou uma coisa tão importante, né? Na verdade, quem tem acesso à faculdade boa é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro cai nessas faculdades que não ensina bosta nenhuma. Só vai dar o diploma pro cara. O cara vai entrar na empresa e ele vai ter que aprender do zero. Igual eu te falei. Todos que eu peguei de saindo de faculdade de gastronomia, não tinham... A maioria uma que... Pra você entrar num negócio desse, você tem que ter, no mínimo, alguma quedinha pela gastronomia, né? Mas você acha que tem gente que vai não é pelo gosto, não, vai pelo dinheiro? Vai pela facilidade. Olhou lá o programa do MasterChef. Ai, que lindo esse mundo. Tá tudo ali. Não. É super diferente. Tem que montar mise en place, tem que lavar, salada, preparar, tomar cuidado, etiquetar, pesar. Mas a Você pode matar uma pessoa fazendo comida. E na pandemia esse negócio do delivery pode servir o teu muito. amor, que é isso que é o que eu mais gosto. Mas se você não estiver bem, se você não cuidar, se você não... pode matar uma pessoa, né? E essa questão do delivery também aumentou muito na pandemia, né? Aumentou muito, eu saí fora porque isso foi uma forma que eu encontrei de não sair da mídia. Então eu continuei fazendo televisão, mas só perdendo dinheiro. Eu não ganhei dinheiro nenhum. Mesmo porque o iFood chega a levar 30% teu. Você não ganha 30%, quando você vai dar 30% pro iFood? Aí você pode ver, o restaurante que entra no iFood, a maioria deles é mais caro você comer no iFood do que... Eu já vi isso também. Vou voltar pro iFood agora. Às vezes eu faço a conta e falo assim, não, é melhor eu ir lá comer. Sinto muito. Quer a comodidade na tua casa? Tem que pagar. E não é a gente que dá pra pagar, porque a conta hoje do restaurante mal fecha, porque você não compra carne na tua casa. Sim. Um dia você vai lá, tá 39, outro dia você vai lá, tá 54. Um dia você compra a batata por R$3,90, outro dia ela tá 14. Sempre teve essa variação ou não? Sempre, é de momento? Mas agora perdeu o rumo. Você paguei o camarão 64, hoje 100. Como é que você vai fazer o cardápio? Eu tô com o meu cardápio com o preço desde antes da pandemia. E abaixando, em vez de aumentar. Só que as coisas aumentam, isso tá aumentando. Então sua margem tá diminuindo. Tá diminuindo, com certeza, diminuiu muito. Eu tenho que vender muito mais. Então, o que eu tô fazendo? Peguei todos do Gema. Lá era mais caro, aluguel mais caro, água mais cara, luz mais cara. Eu comecei a sair dessas coisas que me atrapalhavam mais e fui pro Carioca. E levei todos os funcionários. E o Carioca, como eu tinha muita coisa, eu nunca abri na hora do almoço. Nunca abri na hora do almoço. Não abria de terça, não abria de segunda, não abria de domingo. Aí agora, segunda a segunda, passou lá, abriu. E no almoço. Vai mudar. Almoço, ó. Agora é boteco fecha nunca. Botequim Carioca fecha nunca. É isso. Ô, Mel, a gente vai finalizar aqui para quem tá assistindo a gente no canal 526 da Claro. Mas, ó, você quer prestar atenção nessa conversa? Quer aprender a cozinhar? O Mel tem um monte de história ainda para contar. Então você pode assistir o restante desse podcast no YouTube, tá bom? Espero você lá no YouTube. Cola lá. Ô, Mel, depois que acabou a pandemia, você sentiu uma mudança de hábito do frequentador? Com certeza. As pessoas estão pedindo muito mais comida em casa. Hoje tem muita opção, cara. Você chega você abre o iFood lá, já tá o que você escolheu o mês passado, da tua preferência, muita promoção. E hoje, então, você abre praticamente de segunda a segunda. As pessoas se acostumaram a comer fora, ou não fazer, ou... Tem algumas que começaram a fazer, porque todo mundo, inclusive eu, fiquei ensinando a fazer receita a pandemia inteira. Porque você não saía, o cara tinha que fazer em casa. Então, e era muita gente também, começou a fazer em casa e muita gente passou aí comer no restaurante depois que abriu as portas. Então, foi nisso que eu apostei. Comida barata, fazer o cara
pensar que ele não precisa fazer comida em casa. Ele pode sair e comer fora todos os dias. Ô, Mel, Uma comida de mãe. Não comida por quilo. sim. Que eu particularmente, eu não gosto. Ô, Mel, já que você tem todo esse cuidado, você que faz a compra mesmo pro... Todos os dias É- eu é estou no você. supermercado e no sacolão. Legal. Porque eu sou chato. Tipo, pra mim não existe você... Não dá pra repassar a Não compra. dá pra comer o alface que eu comprei ontem. Não dá. Porque ele vai queimar, vai zoar, ele tem que estar fresco. Então eu vou todos os dias comprar. Já que eu compro verdura todo dia, eu compro tudo todo dia. Então eu não tenho estoque, meu dinheiro não fica parado no bar, porque é uma comodidade, né? Você pega um caminhão, vai lá no açaí, compra coisa pro mês inteiro, aí teu funcionário abre teu estoque, você acha que ele vai economizar o azeite? Sim. Ele vai deschavar o azeite. Olha, isso daí Agora, é se ele experiência, souber né? que eu comprei só 3, Vai e saber eu que... falar, cadê o azeite? Você tomou? Porque eu tô com o sistema aqui, ó, velho. Saiu tantos negócios. Cadê o tomate que eu comprei? Ah, fiz. Ah, bom. Então, assim, todo mundo sabe que eu sei quanta cebola tem no bar. E eu sei. E todo dono de bar tem esse O cara conhecimento? pediu manjericão na lista hoje. Eu falei, cadê o manjericão que eu trouxe ontem? O manjericão ficou pela cozinha e não foi pro bar. Aí foi. Entendi. Eu que comprei? E não é todo dono de bar que tem essa percepção que você tem. Não, eu sou meio português pra isso. Eu gosto de fazer as coisas eu. E quando eu fiquei muito grande, eu comecei a repassar. Então eu tenho até meu sogro que me ajuda com umas coisas. Tipo, precisa vir buscar uma coisa no Rude Ramos. Aí ele vai. É muito longe as coisas? Você compra coisa... Onde você compra? No açaí em São Bernardo, na Pereira Barreto. Eu gosto de ir no açaí. Então eu vou Tá. sempre no açaí. E lá a qualidade é boa, você gosta? É boa, é um supermercado novo, ele tá num bairro legal lá. Então, apesar dele ser um supermercado mais popular, é melhor, eu gosto de ir lá. E indico, porque não tem nada mais barato que esse açaí, pelo amor de Deus. Muito bom. Ô, Mel, e essa questão de rede social que a gente tava falando, você é bem atuante. Você tem... Quantos seguidores você tem no 90 QR? mil. 90 mil. E, Mais de 90. e você sente que a rede social hoje também te dá um up no seu Pelo negócio? amor de Deus, as pessoas gostam de ficar olhando a minha vida. E se eu não posso Mas ficar falando, o que você tá fazendo que você não tá postando nada? E às vezes, cara, Mas tem eu tô uma cobrança? doente, velho. Tem! Porque o pessoal tá acostumado que eu acordo 3 horas da manhã e vou fazer 20 quilos de molho de tomate. Essa semana eu tava comentando com a amiga da minha mãe, que foi almoçar comigo hoje. Eu tava comentando na esteira, porque eu encontrei ela de manhã na academia. Eu já saí mó cedo, vou pra academia, depois vou pro supermercado. Aí encontrei uma senhora lá, porque eu vou no horário de velho, né? De aposentado entre as 9 e as 4. É o horário que eu consigo ir lá. E aí eu tava comentando com ela justamente disso do que eu tava falando? De rede social. Da rede social. E eu não lembro o que eu tava falando. Não, você tá falando da rede social, o que que ela tinha de... Se ela ajuda ou prejudica. Ah! Então, é um negócio complicado, viu, cara? Porque você é muito atuante, eu tava falando que você é muito atuante na rede social. E o pessoal te cobra quando você não para de postar um pouquinho, Então, alguma meu coisa. filho, quando eu não faço alguma coisa, eu resolvo dar um tempo do celular. E quando você passa uma receita, hoje Porque eu vou assim, te ó, ensinar. tudo que você vai ver de conteúdo aqui, que tem um monte, é feito por mim. Sim. Eu fico 24 horas trabalhando. Se você vacilar, eu carrego 2, 3 vezes o telefone por dia. Caramba. Porque eu não tenho só. Como eu fechei uns restaurantes, as páginas ficaram abertas. Sim. Só que como eu faço televisão, o Gêmeo eu fiz vários programas lá. Fiz Domingo Espetacular, lancei o Pudim lá, tal. Então eu tinha muito seguidor. Aí como é que eu vou fechar? Aí eu peguei e transformei o Gema em Você no Bairro Jardim. Aí o Bistrô eu transformei em Você na Vila Assunção. Isso para fomentar o comércio local, que era a minha ideia quando eu acabei me candidatando a vereador. Ô, Mel, e como que entrou essa parte de TV na sua vida? Então foi... Qual foi o primeiro programa que você fez? Foi... Eu acho que foi algum de igreja, alguma coisa de igreja. É? Mas depois eu fui logo pro Mais Você, já direto. Mais você. Mais você com a Ana Maria já, né? Isso. Porque, na verdade, eu fui... E como que ela te achou, cara? Então, eu tenho muita sorte. Tem uma pessoa, vizinha minha,
que ela tem uma agência de marketing pessoal. E uma assessora de Sim, imprensa. E ela veio me procurar no bar, eu ainda marquei com ela várias vezes, não fui, ela queria fazer um negócio do meu bar. Aí não precisa, eu mesmo faço, tá? Aí ela falou, meu, quero negócio. Eu acabei acertando com ela, dela fazer. Aí comecei a sair na televisão direto, tal. Ela falou, meu, tudo que a gente fala é a comida que você faz. Como é que eu vou falar só do bar? Eu tenho que falar de você, cara. Só que não dá pra você ser só o Melchior. Você é chefe, você é cozinheiro. Aí você faz caipirinha, você faz tudo. Não dá mais pra ser só Melchior. Vai ter que ser chefe. Ficou grande. Aí ela é assessora da Ana Maria Braga há 30 anos. Mas ela fez era uma 20. ponte. Aí eu tô com ela já há uns 10 anos e a Ana queria fazer uma festa do Mais Você de final de ano e na casa dela e queria um cara que manjasse de comida de boteco. Aí eu fui o cara chamado, fiz um orçamento, ela gostou, eu fui e arregacei. Aí ela gostou de mim. E aí tá lá há quanto tempo? Porque a já? gente tem a mesma veia, né? Ela também é cozinheira. Ah, legal. Como a Kátia Fonseca é igual eu também. Tipo, eu vou lá, mas não tem BO, porque a Kátia sabe cozinhar. Então ela vê que qualquer coisa que tá acontecendo, ela já, pera que eu vou te ajudar. Já é dá um o mesmo socorro. pique da Ana Maria Braga. É verdade. Tudo que a gente faz lá é de verdade na televisão. Quanto tempo você tá Na TV, uns 15 anos já. na Ana Maria? É, com a Ana faz E uns... a Ana já virou amizade já, né? É, então, mas com o Globo é assim. Se eu for fazer Globo, eu tenho que ficar esperando a oportunidade lá e não posso fazer nada em outro lugar. Porque se eu for fazer Globo, a pessoa não pode lembrar que eu tô na Kátia. Uhum, E é vice-versa. sim. Então eu tive que escolher. Eu escolhi ficar e fazer Kátia Fonseca de 15 em 15 dias, porque eu gosto muito dela. Tô com ela desde a Gazeta, né? E a gente se dá super bem, somos amigos. E eu ajudo mesmo. Ajudo ela, porque ela é merecedora, ela é incrível, ela é fantástica. E quando Ela é gravava tudo com aquilo que você vê na televisão. quando gravava com a Ana Maria era no Rio. Tinha que ir pro Rio. Eu gravei. A primeira vez que eu fiz com ela foi tão legal, porque era tudo que eu mais queria. Eu não queria só no programa. Eu fiz ao vivo, da onde eu queria. Eu queria fazer uma receita na feira, direto com a Ana Maria Braga no estúdio. Então eu escolhi as coisas na feira. Mas você deu essa ideia pra ser assim? Que legal. E acabou virando um quadro aí de feira e eu fiz e foi super legal. Um dia de chuva. E com a Eles Kátia queriam como remarcar, começou? eu falei, não, vamos fazer na chuva. É, porque a vida real, E né? ainda fiz um frango, tudo eu escolhi na feira. Um frango cozido no caldo de cana. Essa era a treta com a Ana, porque ela falou, vai ficar uma merda, vai ficar doce, Mas óbvio que você já tinha vai feito. ficar ruim. Eu falei, E não fica claro, doce? confia em mim, porra. Porque eu usei umas técnicas francesas de cozimento, que aí você mistura um pouco de doce com sal, com bacon, com frango e fica bom. E aí eu fiz e ficou sensacional. Só que eu tive que mandar pra ela antes do programa, pra ela provar. Que legal. E como começou com a Kátia? E a Kátia foi, assim, a minha assessora sempre falou, ó, você não pode falar não pra ninguém. Chamou na Rede Vida, chamou não sei aonde, chamou na TV Aparecida, você vai. Então eu fui em todas, muito tempo, quase fiquei louco. Eu fiquei anos fazendo isso toda semana, 2, 3 vezes por semana, indo na Kátia toda semana, receita. Só que pra você ir na televisão, você tem que preparar tudo na tua casa, levar preparado, pré-preparado, tá? Conta como é que é. 2 dias. Você vai fazer uma receita amanhã na Os caras Kátia. já me ligam, ó, você pode ir amanhã? Tá, ó, o que você dá de sugestão? Ah, eu sugiro isso. Eu gosto de dar receitas que a pessoa não gasta dinheiro, que ela pode vender, que tá sempre umas ideias assim. Então eu fico procurando coisas diferentes, que não gasta dinheiro pra Mas agradar aí quem você tá em tem uma casa. verba pra gastar, é assim? que funciona ou Não, no meu caso, como eu não tenho contrato nenhum, eu sou convidado e nossa troca é de marketing, né? Tá. Eu faço marketing do Botequim Carioca, dos meus negócios. E efetivamente isso te dá um Dá retorno, né? credibilidade. Credibilidade, exatamente. Então eu não preciso ir mais todo dia na televisão. É.
Eu gostaria de ter um programa e tal, mas acho que agora, Ô, com Mel, 53 e anos, você já tá eu no quero momento. curtir a cozinha. Você já dá uns autógrafos na rua, não dá, não? No supermercado. É. Porque meu público, né, filho? É. É só uma mulherada. Mas tem uns caras também que para. Legal. É muito legal. Cara, É. eu adoro isso. Como eles te abordam? Assim, tipo, eu tô lá escolhendo tomate. Aí vem uma mulher e fala: Chefe Melchior, você também escolhe tomate? Sim. Escolho tomate todos os dias. Nossa, eu achei que você só ia na televisão. Eu falei, não, filha. Eu sou dono de restaurante. Tenho um monte de funcionário. Tenho 2 filhos. Cachorro. E a vida real é a vida que eu mostro no meu Instagram. Que as pessoas não mostram, só mostram a parte boa. Eu mostro a parte boa também, que eu tenho uma puta vida legal. Mas também eu trabalhei 30 anos, né, filho, pra chegar Sim. aqui. Então é o que eu falo pro meu filho, não dá pra começar pelo final. Você vai ter que começar, cara, e sempre servir a pessoa. Não é porque eu sou o dono, porque eu tenho tinha um monte de restaurante, que eu não vou lá e vou pegar o papel que tá no chão. E não vou levar o prato pra você, e não vou te oferecer, e não vou... Você tem satisfação quando Eu, a pessoa porra, tá comendo caralho, bem. Eu vivo da pessoa que vai no meu restaurante. Eu vivo de você. Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não admito eu fazer uma coisa ruim. Tipo, até pros meus vizinhos. Porque quando eu tô em casa eu quero cozinhar. E eu fico mandando as provas pros vizinhos provar pra saber se é bom. Então você é o vizinho que todo mundo quer ter. Uma que eu tenho 2 pessoas na minha casa, elas já estão mal acostumadas, a Rita e a Glória. É minha mulher e minha filha. Uhum. Elas fazem avaliação de Masterchef, assim, bota na boca. Tá com, acho que um Mas pouquinho de sal. elas têm esse paladar? São filha da puta, né? Mas não tem, então. Tem Tem. um pouco, tem. Mas você falou que o seu filho Mas se cozinha eu bem. vacilar, é uma treta. E o filho? O filho cozinha bem, ele desenrola, hein? É. Ele ficou sozinho em Portugal, na pandemia, fazendo faculdades, e lá não tem mãe, nem pai. É. Você tem que arrumar tua cama, você tem que cozinhar. Mas então ele Começou a fazer, pegou o gosto, bicho. Mas não Pegou chegou o a gosto. trabalhar, ele fazia pra ele mesmo. Fazia pra ele mesmo e chegou trabalhando, né? Ele desistiu da faculdade que ele tava fazendo lá. Imagina ele na Europa, eu pagando... Além de pagar todos os funcionários em casa, eu tava pagando meu filho fazendo faculdade em Portugal. É. Na universidade. Pagando moradia. Foi os piores anos da minha vida. Eu fiquei doente. Quem me conhece há muito tempo aí sabe que eu sempre fui gordinho. Hoje eu não tô mais porque eu parei de beber. Era uma coisa que era também comum na minha vida, porque eu sempre trabalhei com a noite. E aí você acaba virando um vício. E já era uma coisa normal. Você ia lá, aí você ia tomar, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Aí vem outro, vamos tomar não sei o que, vamos. A hora que eu via, tinha tomado 15 chopp, 7 caipirinha. E como começou essa? Como foi essa decisão de parar de beber? Eu fui fazer um seguro de vida na pandemia, porque eu tava perdendo muito dinheiro. Minha mulher falou, se você morrer agora, eu tô fodida. Você tá cheio de negócio, não sei nem o que você tem. E eu tava cheio de negócio. Aí eu tinha até um seguro, mas era um seguro que, ela tava lascada. Não sobrava nada pra ela, só trabalho. Aí fui fazer um seguro novo da Porto e era muito alto o valor. Mas eu sempre fiz seguro. Você não faz seguro? Sim. É só você fazer pela internet. É. Ou você liga pro teu gerente, ele te oferece, você faz. Aí cara, foi diferente. Porque era um valor alto. E eu nunca tinha feito um valor tão alto. Aí mandaram um enfermeiro na minha casa puxar o meu sangue. Eu falei, beleza, eu sempre fiz check-up de 6 meses, dava zerado, gordinho, safado. Ia na academia enxugar gelo, né? Aí, depois de uma semana, o cara me deu a resposta do seguro, falou, cara, meu amigo, falou, a minha vida, eu nunca tinha visto alguém negar um seguro de vida, vai procurar teu médico que você tá morrendo, velho. É mesmo assim? Aí eu fui, fiz os exames, deu tudo ruim. Tudo que era bom ficou ruim. Mas desde diabetes, velho, acabou. Eu já tinha tido umas 3 diverticulite que eu quase fui pro saco. E aí o corpo começou... Eu mal de cabeça, né? Uhum. Quando você fica mal de cabeça... Vai tudo. Perdendo dinheiro. Vai tudo. Desesperado, um monte de gente dependendo de mim. Porque sem funcionário é 100 famílias, velho. É. Aqui, ó. Nas costas. Os caras desesperados. E eles com medo de eu não pagar. Foi foda. Então foram...
Aí muitos essa decisão... desafios. Aí dessa decisão você falou assim, meu, preciso mudar minha vida. Aí eu resolvi parar de beber. O médico falou, ó, a melhor solução para você é fazer cirurgia bariátrica, que você vai parar de comer, você vai parar de beber, você vai mudar a tua vida, você tem que mudar. Só que ninguém quer te operar, porque os médicos do Hospital do Brasil te conhecem, a equipe, e sabem que você bebe. E 70, não sei se vocês sabem, 70% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica tornam-se alcoólatras. É mesmo? Aí eu falei, Isso é fato? é fato. Isso é verdade. Aí eu falei pro meu médico, mas filho, eu já sou alcoólatra, eu tenho que desvirar. Aí ele deu até risada, né? Filho, a partir daquele dia ali, eu resolvi, quando eu resolvo, Qual que é o seu signo? touro. Tipo, você me traiu. Você Tipo, cabeça dura, assim. Você me traiu, velho. Esquece. Vai tomar Esquece. chifrada. Não esquece que eu não vou querer mais saber de você, não olho mais na sua cara. Até olho, mano, cumprimento, mas... Mas olha de nunca lado, mais assim, vou né? ser seu amigo, velho. Então eu dou muita... Por isso que meus funcionários, todos meus filhos. Os que pisam na bola, depois volta e vê que ele que errou. Porque eu sou correto. E hoje tua rotina, Eu assim, aprendi com meu academia, pai, tudo. Quem anda... malandro é aquele que anda na linha. Se você sair da linha, não vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você procurar um caminho mais, Não, vai dar ruim. mais curto, velho, Vai dar ruim. vai dar ruim. E hoje você vai pra academia todo dia? Eu vou praticamente todo dia. Tem personal. Aí eu pago o cara, porque aí eu falo, porra, não posso faltar, né? E o cara faz eu fazer a atividade legal. E é outra vida? É outra vida, porque agora eu fiz aquela cirurgia bypass. Então, além do meu estômago ser menor, diminuiu a passagem do intestino. Ele faz uma ligação, um desvio, e você retém menos alimento. Só que menos alimento, retém menos vitamina, menos Sim. tudo. Tem que fazer alguma reposição. Aí eu tenho que não? fazer reposição, por isso que você vê as pessoas com cara de morto na rua, né? Porque não faz reposição, eu faço reposição de tudo. Inclusive, já estou fazendo de hormônio, porque eu tenho 53 anos. Você vai olhar sua testosterona lá, você acha que a vida tá acabada, que você vai morrer, que não tem mais nada. Aí você vai olhar lá, tua testosterona tá Lá embaixo. E isso acontece com mulher também, viu? Aí tem que dar um up. Não quer mais saber de nada da vida? Tem que procurar ou fazer os exames. Sim. E eu faço. De vitamina, de tudo, tomo todos os dias, regrado. E foi me tranquilo? alimento bem. E pra você parar de Como de beber foi tudo. tranquilo? Foi. Porque a bebida no meu sempre tem alguma coisa. Gatilhozinho, isso? A bebida era um escape de trabalho. Porque eu sempre trabalhei muito, eu nunca deixei de abrir e fechar meu restaurante. Agora sim, depois de muito tempo, eu consegui entender que meu bar não precisa de mim. As pessoas têm que ir no meu restaurante porque minha comida é boa. E se me encontrar lá, puta, é legal pra caralho. Mas não vai me encontrar lá todo dia. Senão eu não vou conseguir fazer tudo. Ô Mel, e como que é pra um cozinheiro, pra um chefe, chegar quando vai num restaurante? Você frequenta outros restaurantes? Eu frequento, mas aí, E aí, eu como tenho é? os meus gostos. Eu gosto quanto mais caseiro possível. Gosto muito disso. Você pode indicar algum restaurante que você gosta? Um restaurante que eu gosto? Posso. Vou indicar um árabe em Santo André. Legal, diferente, né? Um árabe em Santo André que tá lá desde que eu me conheço por gente. Chama Shababs. Era a antiga Esfirra Santo André. Que ficava na esquina do tênis clube. Ah, sim, ali no Américo Brasiliense. Exatamente naquela esquina a gente passava ali pra tomar um ara que comeu uma esfirra antes. Mas antes disso eu ia com meu pai lá. E a gente Buscar saía do esfirra. tênis clube e ia lá no Esfirra Santo André. Então, eu era sócio do tênis, cara. Olha do quanto lado. tempo. E então, se você é de Santo André aí ou do ABC, acho que consegue pedir. O Shababs é a melhor esfirra Ô, de Mel, São Paulo. E você já foi em algum restaurante que você comeu uma comida e falou assim... Eu tenho também um em São Caetano. Não gostei. Porque eu sou um cara que ando muito por aí. Melhor japonês. Tominaga, São Caetano. Se eu não me engano, é na São Paulo ali. Sim. Estão aqui há muito tempo, a família trabalha, igual o meu esquema. É pequenininho. Você vai lá, você vai encontrar minha filha, meu filho. Lá também. O filho trabalha, o marido trabalha, a mulher trabalha. Ô Mel, e quando você vai num restaurante que você não gosta da comida? Eu não volto Acontece? nunca mais. Mas você não fala nada. Não. Isso é para isso que eu trabalho
do jeito que eu trabalho. Porque se a pessoa for igual eu, ela não vai reclamar, ela simplesmente não volta mais. Sim. E às vezes é falha que não depende só de mim, né? Porque eu dependo de um monte de gente. E qual... E por isso que a importância do dono tá lá é porque só você vai ter a percepção que o cara vai sair chateado. Teu funcionário vai até tentar, mas conseguir satisfazer o cara quando ele tá com algum problema, só o dono. Sim, eu também acho. Eu acho que a sua presença lá é... o botequim cara, é sua cara, né? Então o cara te ver lá já é um evento. É. 17 aninho. Adoro. Ô Mel, e hoje você acha que por você fazer comida caseira, comida da mãe, que nem você diz, hoje em dia não é difícil encontrar isso por aí, né? É difícil encontrar funcionário. Então a gente vai voltar naquilo que eu tava falando. Eu tava vendo até uma reportagem sobre Nova York. Até eu já fui fazer cardápio em Nova York, viu? Já fiz em Nova York, já vi na França. Mas conta esse de Nova York, como que foi? Eu fui fazer um cardápio de um restaurante lá que tá há 40 anos em Nova Mas York. foi convidado? Fechou na pandemia, foi. Eu tava indo para Nova York, fiz contato com um cara através de assessoria de imprensa, da minha assessoria. Aí o cara viu que eu sou aqui da televisão, pá, e eu fiz. Mas eu já cheguei a fazer link com a Kátia Fonseca na Band, eu na França, em Lyon. No mercado, mostrando as frutas como que é, tal. Mercado. Que demais, ao vivão. Bicho, via telefone. Só você? Eu filmando e falando, ó, aqui é assim, as frutas são lindas, os tomates são lindos. E são... Putz, velho, você entra, é um shopping Você entra no mercado lá, o cara ele limpa fruta por fruta, os tomates todos são iguais, lindos, com aquela raminho que ele tem. É muito legal cozinhar fora do Brasil. Eu sou um cara que viaja para conhecer supermercado. Você gosta de mercado? Gosto muito. As cores são diferentes, não são? Quando você vai num... Os produtos? É. Sim. Mais colorido, sei lá. Às vezes mais... Principalmente frutos do mar, porque a água lá é mais gelada, né? Então o frutos do mar já é melhor. Eu acho que é por causa da água deles e tal. Frutos do mar é uma coisa que precisa ter cuidado para comprar. Precisa saber comprar. Precisa. A gente tem muita fartura aqui, tem muita diversidade. Tipo, camarão, a gente tem a época que não pode pescar. Mas aí a gente tem a solução de comprar o camarão criado. Argentino. Ah, tá. Ou criar, mas criado... Não gosta. O bicho come ração. Como é que ele vai ser igual o camarão do mar? E aí no sabor muda muito. Claro, totalmente, completamente. Não tem. Ô Mel, e você é tão... Você cuida tanto da sua rede social, é tão assíduo que você tem até patrocinador, não é isso? Tenho. Fala deles. Na verdade, eu comecei na pandemia. Como que surgiu esse negócio aí? Eu fui descoberto no Instagram. Meu Instagram começou a bombar. Então te acharam. A Swift começou a expandir. Você lembra que a Swift era desse tamanho? Lembro. Em Santo André, né? Sim. Aí o Wesley comprou e começou a... Isso, agora tá em todo lugar. Eu comecei bem no começo. Então eu era o divulgador, era o cara que fazia o teste de todos os produtos que você vê na loja da Swift, que são mais de 400 produtos. Eu fiquei 2 anos trabalhando lá, ganhando por mês, tendo que fazer receita todos os dias com a Swift na minha casa e postando. Aí no meio desses caseiros, tinha os com produção. Tá. Que aí rodava lá, eu ia... Que aí vinha uma equipe na sua casa. Uma equipe. Eu tinha uma equipe minha já, de filmagem. A gente montava um estúdio e fazia uns puta vídeo legal. Esse vídeo deve estar no YouTube ainda, pra quem quiser ver. Com certeza. Legal. Filho, qualquer receita que você lembrar, você bota lá... Tá, sardinha, chefe Melchior. Bota no Google Você tem lá. também o canal no YouTube? Não. Era bom você ter, né? Mas pra eu guardar não os vídeos. consigo, não dá. Eu não tenho Mas você tempo. tem muito vídeo, Mel. Você tinha que ter um canalzinho. Então, eu tinha que ter alguém que organizasse, pegasse. Filho, eu não tenho. Minha vida tá toda na internet. E os carros? E os carros eu tenho É uma paixão também, né? É uma paixão. Eu gosto de carro velho, gosto de carro antigo. Eu ando de Brasília. Que ano que é Brasília? 7,6.
placa preta. 7,5 é aquela de alumínio. A primeira Brasília, filho. Para-choque de ferro. É, a primeira Brasília, para-choquinho cromado, É. plaquinha preta. Só que a minha tem roda de Porsche. É nova, linda, todo mundo olha. Placa preta já, né? É, mas eu gosto também de BMW, eu gosto muito de BMW. Já trabalhei para BMW, já foi meu patrocinador. Agulhas Negras? Agulhas Negras, que é o maior vendedor de BMW da América Latina. Como que era? Eu fazia todos os lançamentos de carro e eu que fazia comida dos lançamentos dos legal. carros. Então eu ia lançar Série 3, Melchior, pau. E eu ia lá. Só que aí eu comecei a ter um monte de coisa. Mas atualmente, graças a Deus, já há 2 anos, eu estou com o Grupo Destaque. Por aí você sempre vai ver uma concessionária de destaque, porque eles têm mais de 40 concessionárias. E eu faço propaganda da Jeep. Inclusive tá com uns puta preço, não sei se você viu. Eu vi. Eles são agressivos, cara, porque começou a entrar esse monte de carro elétrico, um monte de preço. E a Dodge Ram também, que é da Jeep, que eu também trabalho. Mas esse grupo tem... Eu vendo tudo, né? Porque, tipo... Aí agora as pessoas sabem que eu trabalho no grupo. Eu vou comprar um... Tá, tipo, um Nissan. Temos Nissan também. Qual que você vai comprar? Qual preço você tem? Olha, mas do grupo? Do grupo. Tem legal. tudo. Tem todas as marcas. Tem tudo. Tem todas as marcas, maioria, as fábricas. A maioria. BYD tem. BYD. Então, qualquer carro que você precisar, eu consigo desenrolar para você. Se não for o melhor atendimento, que é isso que a gente preza, é igual o meu bar. Você pode ter o mesmo preço que o outro lugar, mas o atendimento que a Destaque dá, filho, desde quando você compra e depois quando você volta lá e precisa de alguma coisa. E os elétricos, você já dirigiu algum? Já. E aí, que você gosta? Cara, eu sou muito cara de gasolina, né? Eu gosto de mexer no carro. Eu comprei um Smart para minha filha, que é os gostos que eu gosto para mim, eu compro para eles. Aí eu estudei todo o carro. Aí precisa trocar uma peça, eu vou lá, compro as ferramentas, pinto embaixo do carro. Você gosta de fazer isso? Gosto. E você teve também um Escort, não é? Tive um Cadete GSI conversível, o primeiro que teve. Porque na nossa época... Placa preta também. Era Gol GTI, Escort R3 e o Gol GSI. E o Escort GSI. Sim. Nossa, o Cadete... Cara, o Cadete, eu tinha ele até pouco tempo. Porque na pandemia eu vendi todos os meus carros, né? Pra pagar um monte de coisa que eu tinha que pagar. Era que ano que era o Cadete? 94. Mas eu tinha também Opala... Diplomata. 88, Diplomata, azul marinho, placa preta. 6x2. 6. Eu tinha... Aí meu pai, cara, quando eu era pequeno, ele tinha uma Caravan SS branca 400. Meu, eu não sosseguei até eu conseguir ter uma Caravan SS. Qual foi o carro que você teve e falou assim, agora eu consegui o que eu queria? Uma Porsche, velho. É? Nossa, eu tinha. Qual Porsche eu tive foi? Que vender. Uma Boxster 97, era a única do Brasil, azul, conversível. Que demais. Eu comprei de um senhor, num condomínio de luxo, no Alphaville. E fui buscar o carro, sabe quando... Ele ficava tanto na garagem que ele tinha uma goteira no pé que manchou a cor. Eu tive que pintar o carro inteiro por causa da goteira que teve lá. Mas eu mandei num especialista que desmontou o carro inteiro. Você pegava uma estrada com ele? Veio um colecionador, pagou quase o dobro que eu paguei no carro. É? Eu vendi, né? Tava precisando de grana. Mas eu curti. Então, assim, era meu sonho ter a Porsche. E eu não quero... Meu sonho não é ter a Porsche, a última agora, mais fodástica, tudo, que ela faz tudo sozinha. Não. A minha era 6 cilindros, aspirada. Era câmbio manual, com bola de alumínio. Era foda, meu carro. E eu mandei fazer o escapamento no Giba, aqui de São Bernardo, que é o cara mais famoso. E foi esse aí meu sonho. Mas agora eu tô andando de Brasília e tô mó feliz. Eu andava de BM também, mas agora como que eu sou patrocinado pela Jeep? E Jeep os caras sabem que eu gosto, né? Que eu tenho foto dentro de Jeep. Então, porque, pô, eu vejo você nas suas postagens, você tá sempre também de Ram e de Jeep, né? Eu tô de Jeep porque, na verdade, eu comprei 3 Compass na Jeep Destaque. Eu já era cliente antes de trabalhar pros caras. Então eu já tinha. Minha mãe tem Renegade, minha mulher já teve.
Eu já tive Jeep, Compass, Wrangler, tudo. Ah, o Wrangler é demais, né? Puta que meu. O Wrangler dá pra ir pra onde quiser, né? Nossa senhora. Passa em cima de Eu já tudo. tive todos os Jeep que você pode imaginar. E até os... Cherokee, aqueles esportes antigos, todos. A Cherokee era 6, né? Quando eu tinha o T-Bone, eu tinha uma Cherokee Sport nova. Daquelas Rubicon, lembra? Sim, Quadrada. sim. Elas eram 6 cilindros, elas. Então eu sempre trabalhei para comprar carro, adoro. Carro e moto. E moto, o que você já teve? Também gosto. Eu tenho uma 1972, uma... Você gosta de que coisa velha, hein, Mel? sobreviveu ainda, né? Qual Não, que é? Eu tenho uma Honda 50. Uma cinquentinha que a gente Que é fala? a idade, que é onde que eu nasci. Só que ela, eu já fiz umas 4 motos em cima dela. É mesmo? Que aí eu desmonto tudo e faço outro modelo. Já fiz Café Race, agora ela é uma motinho mini cross. O Mel, a gente tá quase acabando. Conta pra gente o cardápio que você tem hoje lá no Almoço Executivo. O que você tem de mais legal hoje lá no legal Botequim que Carioca? assim, você acha que o Botequim Carioca é só um bar, mas é muito mais que o bar, porque você pode jantar lá e ter aquele clima de casa, de se sentir à vontade, como se estivesse na casa da tua avó. Aí sempre tem uma música ao vivo, um som bacana, ambiente. Nunca você vai ter uma coisa chata, que você vai ouvir um rock, que você vai... Alguma coisa que só poucas pessoas gostam, você não vai ouvir lá. Então, assim, a gente tem muita identidade, são músicas brasileiras, são cantores que tocam baixo, o clima todo para você se divertir e conseguir conversar. Então tem acústica. Legal. Por mais que você veja aquele monte de coisa, tem caixa de ovo no meu teto para fazer acústica. Igual isso aqui funciona como acústica. Qualquer elemento. Então os elementos lá foram todos pensados para você poder conversar dentro do bar. Além disso, você pode almoçar lá de segunda a sexta por R$ 29,90. Comida de mãe você pode escolher. Sabe, arroz, feijão, bife, batata frita, frango, mas o frango, peito de frango empanado no panko. O arroz que eu uso é o melhor, o feijão é o melhor, o azeite é o melhor. Gente, ó, eu já fui almoçar lá, vale muito a pena. Se você ainda não conhece o Botequim Carioca, você precisa conhecer. Se você gosta de besteira, tipo coxa creme, temos. Só que a minha é diferente. Ela é a coxinha da asa, temperada, cozida, tirado toda a gordura. Aí depois eu faço uma massa cremosa, coloca ela, aí ela vem todas fritas assim, com um molho de gorgonzola, que você dá aquelas chuchadas na coxinha e come. Só que é coxinha com coxinha. Mas eu também tenho uns lançamentos que eu faço sempre. Agora a gente lançou uma coxinha de sobrecoxa, massa de batata com cheddar. Sabe aquelas Deve coisas ser que bom. você põe na boca e desmancha? E como que você cria essas coisas? As coisas de gordo. Você vai experimentando? Eu gosto de comer, então eu vou. Aí essa coisa de misturar sabores. Mas às vezes você tá na sua casa e fala assim, pô, acho que se eu misturar isso com isso vai ficar bom. É mais ou menos isso? Tipo, eu frequentava um restaurante no Guarujá, que eu tenho um apartamento a vida inteira lá. E lá fazia um camarão à húngara. Camarão à húngara tem no meu bar do meu jeito. Que eu gosto entendi. do Rufinos. Aí eu fiz no meu bar uma adaptação mais brasileirada. Do jeito que você achou que ficava uma melhor? Receita legal pra cacete. Um dos pratos que eu mais vendo lá. Camarão à húngara com camarão rosa. Barato. Quanto que é o Sempre preço? barato. Qual o preço? Eu não posso ficar falando todos os preços. Uma que eu não vou lembrar. Mas é barato. Posso te garantir que É verdade, lá é tudo barato mesmo. tudo muito bem servido. Não, vale muito a Se você pena. pedir um lanche lá e pagar R$50 no lanche, é 30 centímetros de baguete de parmesão com 300 gramas de pernil dentro, velho. Só que é um pernil desfiado sem gordura nenhuma. Que eu faço no forno e faço eles tirarem toda a gordura. Aí depois faz o molho e você vai ter lascas de pernil só. Pernil. Ô Mel, e tem a famosa feijoada também, né? Feijoada, minha feijoada é muito famosa. É todo sábado, né? Se você não conhece, já ouviu falar da feijoada do Botequim Carioca. Inclusive, eu já fiz ela no mundo inteiro. Eu fiz num castelo em Paris. Fui chamado para fazer um aniversário de uma franco-brasileira. Mas como amiga, que ela tinha... Como que... Tá, uma eu amiga. tenho família que mora lá. Tá. Aí, amiga da mulher do meu...
E você Parei. cozinhou pra francês, então. Pra francês, pra alemão, E eles- só tinha gringo E no eles castelo. gostaram, e eles adoraram. A menina tem um castelo lá, que recebeu de herança, aquelas coisas da época da guerra. Castelo com 26 quartos, sabe aquelas coisas? Uhum. E eu fui fazer uma feijoada lá. Fiz torresmo. Tudo coisa que os caras não têm. Eles não têm as carnes salgadas, mas eles têm o melhor porco. Eles não têm a carne de porco salgada, mas ele tem a melhor carne defumada de porco. Eu fiz uma feijoada lá com carne defumada, que ficou melhor do que a que eu faço com a carne salgada aqui. E foi sucesso. Sucesso absoluto, porque, além de tudo, eu gosto de fazer uma feijoada muito saborosa e magra. A feijoada não precisa ser gorda para ser saborosa. Você não precisa colocar só pé, só rabo, só... Não. A minha feijoada só vai paio, linguiça calabresa, bacon, porque eu faço fundo de panela, vai lombo, só que é um lombo diferenciado, sem gordura. O lombo já tem pouca gordura, né? O meu não tem, a gente tira até aquela capa. Aí a carne seca é uma carne de colchão, que é a parte do boi que tem menos gordura. Além de tudo, eu faço elas tirarem toda a gordura. Então são carnes que são dessalgadas, fervidas, antes de preparar a feijoada. Ó, de água na boca. Então você vai comer minha feijoada lá, ela parece um chocolate, só que ela não tem aquela nata branca. Sabe quando esfria? Sim. Fica aquela nata branca de gordura? Não tem. Não tem. Ô, Mel, e, cara, com toda essa brasilidade, você nunca pensou em expandir pra fora? Claro, eu já estou nesse processo. Meu filho já tá tomando conta do Botequim Carioca. Porque a comida brasileira vai muito bem, né? E você tem uma brasilidade muito Não, a na gente culinária. eu quero ter um restaurante na Europa, mas uma coisa pequena que eu vou abrir quando eu quiser, igual eles fazem lá. É férias, fecha a porta. Isso. É 3 meses, 5 meses, eu trabalhar eu e minha mulher e mais um. É isso. Esse é o futuro, viu, gente? Funcionário para trabalhar. Ô, Mel, e Vou só mais deixar um aqui com assunto. meu filho. Só mais um assunto que a gente não falou. E esse lado político? Você se candidatou a vereador na última eleição, Eu né? sempre fui muito articulado e por sempre estar fazendo festa e tal, eu tenho uma certa credibilidade. Então, por uns assaltos que eu tive no Gema, eu acabei ficando uns 10 minutos falando no Rodrigo Bocardi, da segurança. E aí viralizou muito, cara. Deu muita visualização, meus vídeos. Coisa de 1 milhão. Uhum. Aí eu acabei sendo convidado para ajudar, mas foi meio que uma ajuda mesmo para colocar o Gilvan lá Pra roubar pra uns prefeito, votinhos. porque ele é do Paulinho Serra. Sim. O Paulinho Serra fez um trabalho excelente lá, meu amigo, desde moleque. E eu entrei mesmo para ajudar, porque eu sabia que ele ia dar a continuação do trabalho que o Paulinho fez. Eu entrei para colocar o meu conhecimento e para ajudar o comércio. Porque, cara, ninguém ajuda o O comerciante. que você acha que precisa pro comerciante? Eu acho que ele precisa ser mais visto. Tipo, vai ter uma obra na rua tal. Na minha cidade, você fica sabendo com o carro quebrando. Quando você chega para abrir a tua loja, a tua calçada tá toda quebrada. O cara não tem o respeito de te mandar uma notificação, ó, nós vamos trocar a tua calçada, mesmo que não precise, Uhum. sabe? Mas nem esse cuidado eles têm. Então, assim, eu acho que tem que ter uma voz do lado de cá. Mas isso necessita de uma união dos comerciantes que não tem mais isso. Porque cada um vive por si, né? As pessoas estão tão largadas, tão desacreditadas, que hoje você vai votar e a maioria das pessoas sérias acaba não votando ou indo viajar porque é barato para você justificar e você acaba não acreditando que vai dar certo. Aí quem se dá bem com isso são os caras que metem dinheiro Sim. e compram voto do pessoal mais humilde. Mas qual que era a sua linha? O que você mais queria fazer se você Eu fosse queria eleito? cuidar do comércio, muito. Ajudar o comércio de Comércio Santo André. local, porque as coisas mudaram muito. Você percebeu hoje que os bairros agora tem mini comércio. Não tem mais o centro de Santo André. Ah, eu vou pro Santo André. Todo mundo falava, vou para o centro de Santo André. Não, hoje tem a Vila Assunção. Um comércio que tem tudo, cara.
Tem Cacau Show, tem supermercado, tem um monte de Farmácia, hospital, bar, escola. Eu fui o primeiro bar ali. Na minha rua, agora tem um monte de bar. E tinha só eu e a brasileira ali e a pizzaria, a casa antiga que já mudou, que não é mais, é outro dono. Então as coisas mudaram e a gente precisa ter uma representatividade dentro do legislativo, né? Entendi. Porque Que é não um vereador, não tem. Tem, aparece só na hora da campanha. Então o cara vai estar lá na hora da campanha. Mas o cara não tá no DNA do Mas dia a dia. não, estão roubando o step todas as ruas lá da Vila Assunção. E eu não vi um vereador falar que ia tomar alguma providência, né? Não, tá um absurdo. Tem que se ligar, né? Tem um monte de amigo aí, vereador, e tô... Porque, ó, quando eu ganhava rios de dinheiro, eu pagava segurança particular. Botava o cara na esquina e ninguém me roubava. Só que agora eu não tenho mais dinheiro. Eu dependo da segurança pública, de que eu pago imposto. E eu não tenho. Aí você quer reclamar com o prefeito, ele fala que quem cuida disso é o governo. O governo você não tem acesso. Morreu. Então você tá fudido. Você vai querer fazer o quê? Vai fazer a sua própria segurança? Se você não fizer, Sim. se a sua casa não estiver bem segura, você tá lascado. Ô Mel, agora aproveita a Câmara da Verdade aí, dá um recado pra todo mundo ir conhecer o teu bar aí. Um recado. Convida todo mundo pra conhecer. Ó, primeira coisa, não acredite nessa vida maravilhosa que as pessoas dizem ter, principalmente os donos de restaurante. A vida é como eu mostro pra você, é supermercado, é carro cheio, é não sei o quê, chego no bar, eu vou com a roupa de... Quando eu tô com roupa de academia gravando, é porque eu saí da academia, tive que passar no mercado, fui Qual pro que é o bar. Instagram? @melchiorchef. Lá eu mostro não só a minha vida, mas como segredos de gastronomia, dicas, receitas. E inclusive tem um curso lá de caipirinha. Isso, fala do que é curso. só você clicar lá, filho. Você vai pagar e você vai aprender, você vai virar um profissional. Não é que você vai aprender. Se você quiser aprender a fazer caipirinha pra tua família, que você vai. Toda festa que você chegar vão te chamar, é só você comprar meu curso. Barato. Entra ali na minha bio. Tem o link, você clica e você vai ter acesso a 26 receitas. Dessas 26, você pode fazer as combinações que você quiser. Então, você vai ser igual ao meu bar, que eu tenho mais de 100 tipos de caipirinha. E pro você cara vai virar um profissional. Pro cara comprar o seu curso. É só entrar no link. No Instagram. Do Instagram, baratíssimo. Link do Instagram. 26 vídeos de receitas. Vídeos disponíveis. Eu contando um pouco da minha vida. É mó legal os vídeos. Da minha cara, né? É a câmera ali, é assim, as dicas todas. Não é aqueles vídeos que você compra, não. Então, é até Dica legal de verdade. porque o cara aprende até uma profissão pra quem estiver Claro! procurando alguma coisa, né? Claro! Eu tenho um amigo que ele foi... Deu tudo errado aqui, ele foi embora pra fora. Então, aí é uma Sabe o que puta ele fez? dica. Comprou a dica e foi fazer caipirinha lá nos Estados Unidos. E tá fazendo sucesso, porque E caipirinha fora... eu vendo um monte pro pessoal de fora, viu? Aí. Que demais. Mel, obrigado por ter vindo. É uma satisfação. Obrigado por tudo. E, meu, parabéns pelo bar, pela carreira que você Obrigado. tem. Pelo jeito que você cozinha. Cara, você fala de comida, você muda a sua E expressão. olha, gente, eu tô aqui... Você fala com amor mesmo eu disso. gosto muito, ó. E eu tô aqui... foi muito difícil ele conseguir fazer eu vir até aqui, porque minha vida é uma loucura, ele sabe. Inclusive, hoje eu tô até doente e vim aqui, ele também. Que ele tá com gripe, eu falei, meu, se eu tivesse que cancelar de novo, falar que eu tô com uma sinusite, filho, que eu não dormi essa noite inteira, você não ia acreditar, então eu vim. Mesmo assim, por vocês, tá? Pra me apresentar aqui, pra falar pra você conhecer o meu bar, que você não vai se arrepender. É isso. Mel, obrigado, viu? Eu que agradeço, Obrigado por ter vindo de novo. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Então a gente está terminando aqui. Para você que assistiu esse podcast até o fim aqui no YouTube e para você que não assistiu, 526, o podcast passa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo às 20 horas, tá bom? E a semana que vem a gente volta com mais um convidado especial e não deixe de compartilhar, curtir lá no Instagram, tá bom? Então, TV ABC Shop, canal 526, Claro TV. Obrigado, Mel, obrigado de novo. Então a gente fica por aqui. É sempre uma honra. Quando precisarem de alguma coisa, aí, ó, gente, quem mexe nas minhas redes sociais, eu tava falando pras meninas, sou eu mesmo.
Então, se você for falar qualquer coisa comigo lá, eu posso demorar, mas eu mesmo vou responder. E vai responder. Com certeza. Obrigado, gente. Até a próxima. Semana que vem, tamo aí. Obrigado.